O presidente da Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, engenheiro Reis Campos, na sua análise sobre o setor da construção, alerta para a necessidade de Portugal apostar na reabilitação. Como sabe, o setor da construção em Portugal, o setor da habitação e o setor da reabilitação ocupavam no peso da construção cerca de 36% há uns anos atrás. Construía-se no princípio da década, de 2001, cerca de 114 mil fogos, 114 mil habitações. Ano passado construíram-se pouco mais de 7.300 habitações. Curiosamente, a habitação deixou de ser, a habitação nova deixou de ser o fruto do financiamento que foi quebrado por parte da banca, da procura de habitação por parte dos jovens, das famílias e, portanto, a habitação teve um decréscimo enorme. A habitação nova, estou a falar da habitação nova. Os estoques avolumaram-se, a possibilidade de recorrer ao crédito foi dada pela banca e a reabilitação readquiriu a força que vinha de trás. Reis Campos aponta ainda para o atraso do nosso país face à Europa neste capítulo. É também um segmento de mercado que a Europa acarinha. Até 2020 a Europa privilegia tudo que seja reabilitar os edifícios com vista à eficiência energética e a questões de natureza sísmica e, portanto, Portugal está longe da Europa. Nós temos hoje níveis de reabilitação que representa cerca de 7% da nossa construção, enquanto que a Europa 36,8%. Portanto, nós estamos longe de uma Europa. Acrescentando ainda as causas da existência do património edificado degradado. Portugal, durante anos, fruto também da lei das rendas, fruto de leis que não consideravam atrativo, digamos, a habitação e a reabilitação, Portugal deixou-se cair num marasmo que deu origem, digamos, a um património edificado com necessidades de 1,5 milhões de prédios ou de habitações degradadas, cidades, digamos, desertificadas, e que hoje aquilo que se pretende é que o património seja olhado como um valor nacional, um interesse, digamos, para além do setor da construção, também do setor do comércio, do setor do turismo. Já falando sobre o novo quadro comunitário de apoio, Portugal 2020, Reis Campos manifesta dúvidas sobre se estes fundos poderão alavancar o setor da construção. Temos dúvidas ainda sobre se o novo quadro comunitário de apoio contempla aquilo que são as necessidades do país e do setor. Temos tido algumas indicações, pelas indicações que temos, é pouco. Entendemos que sabe pouco aquilo que está perspectivado para o setor nessa área. O setor precisará muito mais e precisará também de que esta atratividade ao mercado seja também feita por investidores privados do nosso país, pela vontade das pessoas que têm habitações e que possam realmente investir no seu país e no seu património. A conjugação dos fundos que é necessário reclamar à Europa. Por outro lado, da vontade e da atração deste mercado, da criação de um verdadeiro mercado de arrendamento que não existe em Portugal. Por outro lado, a criação de emprego que isto pode gerar, seja também visto pelo Estado e pelo Governo como um caminho a trilhar. Outro tema abordado consiste nas dívidas que as autarquias têm face às construtoras. As câmaras sempre foram devedoras às empresas de construção, digamos, com um nível que não é aceitável. Ou seja, quase durante os últimos 10 anos, as câmaras deviam 960 milhões de euros, 960 milhões de euros às empresas de construção. E era uma situação sustentável. A certa altura, houve negociações com as câmaras em relação à banca e as câmaras liquidaram quase 50%, ficando
algumas câmaras, digamos, sem a possibilidade de liquidar às nossas empresas aquilo que deviam. Foi um passo importante, foi um processo que foi chamado PAEL, que, digamos, que teve esses efeitos positivos para algumas das câmaras, mas outras não conseguiram suster essa dívida e nem liquidar a dívida que era uma dívida atrasada. Sabemos que o Governo negociou com as câmaras o FAM, o Fundo de Apoio Municipal, ou seja, é uma forma de, digamos, todas as câmaras contribuírem para ajudar as câmaras que estão com mais dificuldade. Isso já foi feito há uns dias e neste momento achamos que estão em condições essas câmaras de liquidar aquilo que devem às empresas. Sem, no entanto, acrescentar uma crítica ao comportamento de algumas autarquias. Nós não concordamos com a forma e com a notícia que veio ao público, que era as câmaras quererem negociar com as empresas de construção, com benefícios para as câmaras, se, digamos, essa negociação poder admitir-se que seria feita com redução dos seus créditos das empresas e digamos, as câmaras poderem beneficiar, depois de terem esta dívida há tanto tempo, digamos, de condições de não pagamento da totalidade das dívidas. Nós aí somos contra e entendemos que é um mau princípio para o Estado. O Estado sempre pagou mal, mas pagou. E, portanto, nós queremos que esta situação seja clara e que não seja um precedente para o futuro. Esperamos que as câmaras estejam neste momento em condições para liquidar as suas dívidas às empresas e que possam continuar com as empresas a fazer obras nos seus concelhos, e é disso que as empresas precisam e o país também.